Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix e hoje eu vou continuar a resenha de Libido Dominante, esse livraço do E. Michael Jones. Como eu falei no último vídeo, o E. Michael Jones é um professor universitário dos Estados Unidos, ele leciona literatura e ele escreveu esse tijolão de quase 900 páginas, é o único livro dele publicado em português aqui no Brasil, espero que se publiquem outros. E nesse livro, ele vai argumentar que as elites vendem a libertação sexual como um fim em si mesma para as massas, mas que na verdade isso é utilizado para controlar a população. Ele vai dizer que quem controla a sexualidade controla o Estado. Se você controla a moral sexual, você controla a população. E ele vai dizer numa parte, quase no final do livro, que se você controla a mulher, você controla a moral sexual. E se você controla a moral sexual, você controla o Estado. Nesse sentido, ele vai dizer que o feminismo é um instrumento de engenharia social, que o objetivo é tirar a mulher de dentro de casa, enfraquecer a família, liberar a moral sexual da mulher para que o resto da sociedade também se liberte entre aspas, e com isso as elites ganharem mais poder político e econômico. Ele vai argumentar, ele vai falar de feminismo, vai falar de pornografia. O que eu achei muito interessante é que ele é um dos poucos autores, pelo menos que eu já li, que vai falar do feminismo radical e vai falar sem distorcer, sem demonizar. Inclusive, ele concorda com essa crítica que o feminismo radical faz da pornografia, e eu tenho a impressão de que ele realmente leu algumas coisas do feminismo radical, porque ele fala da Andrea Dworkin, da Catherine McKinnon, com propriedade. Isso eu achei muito interessante. Mas essa questão do feminismo é mais para o final do livro. Voltando à tese central dele, ele vai dizer que, como a elite quer desestruturar a moral sexual para controlar a população, ela precisa atacar a Igreja Católica e ela precisa também se ocupar da educação das crianças. Porque antes da Revolução Francesa, a educação estava muito nas mãos da Igreja Católica. Então a Igreja Católica tinha não apenas aquele papel de mostrar para o cidadão qual era a atitude moral em termos de sexualidade, como ela também educava. Educava em relação a tudo. E os Illuminati, e por consequência todos os revolucionários que beberam dessa fonte do iluminismo, eles trabalharam para tirar a educação das mãos da Igreja Católica. E o Michael Jones vai dizer que essa educação foi sempre de um modo que a fazer o cidadão ficar refém do Estado, virar escravo do Estado e abdicar da sua capacidade de se autocontrolar para ser controlado pelos outros. E ele vai mostrar como essa educação vai avançando até chegar nos nossos dias atuais, em que tem educação sexual nas escolas. E ele vai dizer que tudo isso é um mecanismo de controle, certo? Um dos temas que ele mais aborda no livro é em relação à contracepção. Nisso, o livro tem muitos paralelos com esses livros do George Scala que eu já resenhei aqui para vocês. Eu vou deixar ou aqui em cima ou no final do vídeo. Eu recomendo muito que vocês assistam. Ele vai dizer qual é a origem desse movimento, dessa revolução sexual dos anos 60 nos Estados Unidos, que é a que a gente mais conhece. Ele vai dizer, no vídeo passado eu falei das ideias que estavam circulando no mundo na Revolução Francesa e depois com a psicologia, a psicanálise, etc. Ele vai dizer que a origem desses movimentos pró-aborto, pró-controle de natalidade é uma origem eugenista.
ele vai dizer que conforme os contraceptivos foram ficando mais acessíveis, a elite protestante, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, eles começaram a utilizar esses contraceptivos. E com isso, eles diminuíram em números. E principalmente nos Estados Unidos, eles ficaram assustados porque tinha muita imigração da Europa para os Estados Unidos no século XIX, século XX, e uma grande porcentagem desses imigrantes era católica. E esses imigrantes, por terem uma moral sexual católica, eles não utilizavam nenhum método de controle de natalidade. Então, os números de católicos nos Estados Unidos aumentaram muito. E essa elite, o WASP, branca, anglo-saxã, protestante, que era a elite dos Estados Unidos, ela começou a sentir medo, porque ela viu que ela poderia perder essa primazia política e econômica, porque os católicos estavam crescendo muito. E a população negra também, porque historicamente a população negra também não usava tanto contraceptivo quanto essa elite protestante. Então aparece esse movimento eugenista querendo fazer com que essas populações passem a usar contraceptivos, para que eles não aumentem em número e possam ameaçar a hegemonia dessa elite anglo-saxã. E ele vai dizer que foram utilizados vários métodos para alcançar esse fim. Principalmente o dinheiro de fundações. Vocês podem ver hoje em dia tem várias fundações que emprestam dinheiro para ONGs, que financiam universidades, escolas, etc. Essas fundações, elas têm origem no século XIX, no século XX, são financiadas desde lá com dinheiro dessa elite anglo-saxã protestante, e essas fundações, elas são na verdade um instrumento de controle financeiro, porque elas não estão simplesmente dando dinheiro, elas dão dinheiro, por exemplo, para pesquisadores que falem o que elas querem. Elas dão dinheiro para projetos que permitam que elas se perpetuem no poder. Então, essas fundações, por exemplo, elas financiaram muito desses grupos eugenistas que depois da Segunda Guerra Mundial mudaram seus nomes para ficar uma coisa mais sutil. Antes eram grupos, se chamam, por exemplo, Grupo para Controle de Natalidade. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas viram o Holocausto, a desgraça que aconteceu por conta das ideias eugenistas do Hitler, elas mudaram o nome dessas organizações para, por exemplo, a Planned Parenthood dos Estados Unidos, a Paternidade Planejada, mudaram para organizações de direitos sexuais e reprodutivos, saúde da mulher, esse tipo de coisa. Mas essas organizações, o autor vai argumentar, o objetivo continua sendo o mesmo, a fonte de renda dessas organizações continua sendo essas fundações das elites mundiais, e que a única coisa que mudou foi o nome. E ele vai dizer que essas organizações, junto com essas fundações, elas fizeram uma pressão enorme para o governo americano para que o governo parasse de proibir a contracepção. Em vários estados nos Estados Unidos, era ilegal você vender anticoncepcional e era ilegal você fazer publicidade de anticoncepcional. Então, eles foram criando um lobby para acabar com essas leis e acabar também com leis contra obscenidade, contra pornografia, e foram fazendo isso e foram conseguindo uma vitória atrás da outra. E um dos motivos dessa vitória, essa é uma das partes mais interessantes do livro, é o chamado Relatório Kinsey. Kinsey era um pesquisador e ele se propôs a investigar a sexualidade do americano médio. E ele publicou um livro sobre a sexualidade do homem nos Estados Unidos e sobre a sexualidade da mulher. E esse livro,
ele teve um impacto muito grande para a mudança das leis, para a aceitação de novos hábitos sexuais, para a aceitação de contraceptivos, porque as pessoas acharam, primeiro que o livro foi muito divulgado e ele recebeu uma grana dessas fundações, Rockefeller, a Fundação Ford, e as pessoas acharam, bom, se tá todo mundo fazendo essas coisas que a sociedade diz que é proibida, que é ruim, então é todo mundo hipócrita. Então não tem porquê isso ser proibido, vamos liberar. E Michael Jones, ele vai dizer que quando uma pessoa ela se corrompe sexualmente, o próximo passo dela é corromper os outros também. Porque senão ela fica refém do julgamento público. E se ela convence alguém a seguir os passos dela, ele pode dizer, não sou só eu, tá todo mundo fazendo. Se tá todo mundo fazendo, então não tem mais sentido proibir. E ele vai dizer que esse relatório Kinsey teve um papel fundamental em permitir isso. Porque muitas pessoas acharam, tá todo mundo fazendo, então libera geral. Só que esse relatório Kinsey, ele era cheio de falhas. Por exemplo, o Kinsey ele não saiu entrevistando pessoas normais, entendeu? Ele foi entrevistando os criminosos, gente que estava presa, gente que tinha problemas sociais de todo tipo, pessoas que não tinham um comportamento sexual que estava na média ali da população. Essas pessoas, elas estavam à margem da sociedade em termos sexuais, elas estavam num extremo de libertinagem que não condizia com a realidade do resto da população. Só que o Kinsey publicou o relatório como se o comportamento sexual daquelas pessoas que estavam ali naquele extremo fosse o comportamento do cidadão mediano. Então as pessoas começaram a acreditar que só elas não estavam fazendo aquelas coisas proibidas, mas que o resto da sociedade toda estava. E isso deu como se fosse carta branca para que se atacassem as leis anti-obscenidade, para que se atacassem as leis anticoncepção. E ele vai comentar também que uma outra estratégia foi que essas fundações elas passaram a financiar órgãos da Igreja Católica, como universidades católicas, escolas católicas, para que houvesse dentro da Igreja Católica uma cisão, para que a Igreja Católica fosse destruída por dentro. Ele vai dizer que isso teve um sucesso muito grande, não conseguiu fazer com que a Igreja Católica mudasse sua visão em relação à sexualidade e à contracepção, mas conseguiu sim enfraquecer a Igreja, conseguiu, por conta disso, diminuir o poder econômico e político que os católicos estavam ganhando nos Estados Unidos, porque ele vai dizer que a base desse poder político era que todos tinham uma visão sobre o que deveria ser a moral sexual. Quando se começou a ter cisões nesse meio católico, os católicos passaram a ficar tão divididos quanto os protestantes. Quem sabe Deus lá quantas denominações protestantes. Então ele vai dizer que nesse sentido, sim, isso foi muito bem sucedido. E ele vai lamentar. E Michael Jones é um católico. Ele defende muito a Igreja Católica nesse livro dele, mas ele apresenta argumentos assim bem contundentes. Esse é o tema central do livro, eu diria. Ele passa bastante tempo falando disso. E ele vai falar também que essa política de você usar a sexualidade liberada juntamente com a contracepção, porque um não anda sem o outro, para destruir inimigos internos, foi sendo usada também para destruir os inimigos externos, que é aquilo que o George Scala também fala. Ele fala do relatório Kissinger, que previa que como as populações do sul global, dos países pobres, estavam começando a crescer, elas iam apresentar um perigo para os Estados Unidos. Então essas fundações, junto com o governo americano, passaram a financiar várias ONGs de direitos reprodutivos, de controle de natalidade, para
destruir a taxa de crescimento populacional dos países pobres. E ele vai dizer que houve uma retórica de que um aumento populacional muito grande impediu o crescimento econômico, que muitos filhos ameaçavam a saúde da mulher. Foi feito um discurso todo como se o controle de natalidade fosse benéfico tanto para a mulher, quanto para a família, quanto para a nação de um modo geral. E ele vai dizer que isso é uma mentira grande, porque o crescimento econômico ele só vem, ou dito de outro modo, ele está intimamente ligado com o crescimento populacional. Ele vai dizer, inclusive, que o crescimento populacional é o que permite o avanço da tecnologia. Por exemplo, se nasce mais gente, tem maior demanda por comida. Então, obviamente, existe um estímulo para que a tecnologia empregada na produção agrícola melhore de modo que você possa alimentar essas pessoas todas. E ele vai dizer que durante esse período, nos anos 60, 70, 80, havia aquele grande pavor em relação à superpopulação mundial. E que os governos da Europa, Estados Unidos, essa elite anglo-saxônica, dizia que ia haver fome, que ia haver guerra, que ia haver o caos social por conta desse aumento populacional. E a Igreja Católica, por outro lado, dizia que o problema da fome não era a quantidade de pessoas que tinha no mundo, o problema é que a riqueza era mal distribuída. E o Michael Jones vai dizer que esse discurso de controle de natalidade, ele também era um meio de fazer as pessoas não protestarem contra a distribuição desigual de riqueza, porque a questão virava uma questão individual. Você é pobre porque você não para de fazer filho. Se você tomasse um anticoncepcional, você ia melhorar de vida. A gente é familiar com esse discurso, né? Tem gente que fala, pobre só sabe fazer filho. É pobre porque tem 5 filhos. Se controlasse, usasse anticoncepcional, conseguiria subir na vida. Esse discurso, ele vem dessa elite anglo-saxã que tinha um interesse, porque seus números eram pequenos, em destruir a família, promover o uso de contraceptivos, promover o aborto e promover a liberação sexual para diminuir os números tanto dos inimigos internos dos católicos americanos quanto dos inimigos externos, que eram as populações dos países pobres, porém ricos em recursos. Já estamos em 18 minutos. Bom, como eu disse, eu vou dividir esse tema em vários vídeos, porque, como eu disse, é um livro muito complexo, não tem condição de fazer um vídeo só. Eu até podia, mas ia ficar um vídeo, sei lá, de 1 hora, 2 horas, e eu sei que é cansativo. Então, esse vídeo vai ter uma parte 3, provavelmente uma parte 4. Se você está gostando, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar, me diz se você já leu esse livro, se você ficou curiosa para ler, o que você acha da argumentação do Michael Jones. Não esquece de ativar o sininho, assim você não perde vídeo nenhum, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo que eu gravarei agora. Beijo!